Graças a Deus, eu já venho cumprimentando a todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento que nós chegamos a mais uma divina revelação do Senhor, mais uma mensagem divina na Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Vida, para que venha abrir a nossa visão espiritual, para que venhamos entender que o Senhor ele está nos orientando, nos alertando, e aqui vem ficar mais um alerta para a humanidade. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a divina revelação do nosso Senhor, traduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela tem por tema dor no mundo, e é o Senhor trazendo mais um alerta à humanidade, mais um alerta para com as nossas vidas. E o embasamento bíblico desta divina revelação, ela está no livro de Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 1. Então eu quero já no momento aqui estar lendo a divina revelação do Senhor, que está falando da seguinte maneira: Deus fala, o mundo sofrerá uma dor maior do que esta enfermidade do vírus. Deus fala que uma parte da humanidade perecerá se não vigiar, orar e se render aos pés do Senhor, pois Deus alerta toda a humanidade para obedecerem à voz de Deus, para que venha livramento e oportunidade de Deus. Pois Deus fala, muitos duvidam da palavra de Deus e andam segundo seus corações enganosos. E Deus não agrada dos filhos rebeldes, pois este acontecimento vai marcar a vida dos seres humanos. Vigiai e orai para não cair em tentação. Mateus capítulo 23, também Efésios no capítulo 6 e o versículo 10. Amém, irmãos? Então nós vamos, neste momento, ver o que está escrito aqui na palavra de Deus, dizendo assim no capítulo 23 de Mateus: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Amém, filhos? Olha só o Senhor falando por intermédio, amém, de Jesus. O Senhor falando, Ele próprio anunciando e dizendo que, amém, o povo daquela época, eles estavam de uma forma que não agradava ao Senhor, quando Ele vem dizer que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, amém? Os escribas, eles eram os povos responsáveis pelo mandamento, aquilo que Moisés ele trazia, que havia recebido do Senhor, mas só que eles até então estavam ali com a responsabilidade de fazer com que viesse abranger a humanidade com esses ensinamentos, mas eles estavam até então agora pegando esses ensinamentos e fazendo como eles queriam fazer. Eles estavam traduzindo da sua maneira, a ponto de que o Senhor vem falar que na cadeira de Moisés, ou seja, aquilo que Moisés tinha que passar para o povo, o Senhor estava dizendo, assentou-se os escribas e fariseus. Amém? E os fariseus eram aqueles que eram líder do povo judeu, estavam na liderança do povo judeu, e eles acreditavam em tudo, eles acreditavam na lei, eles acreditavam nos mandamentos, eles acreditavam na ressurreição, mas até então eles não viviam, amém, para a vida espiritual, eles não viviam o que eles acreditavam. Então é por isso que o Senhor Jesus disse que na cadeira de Moisés havia agora sentados os escribas e os fariseus. Ou seja, pessoas que entendiam, pessoas que sabiam, pessoas que conheciam, mas até então não viviam a verdade, não viviam, amém, o espiritual. E por eles não viverem aquilo que eles ensinavam, se o povo fosse praticar da forma que ele praticava, eles iam se confundir na sua vida espiritual. E até então, por isso que o Senhor diz, olha, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis. Então tudo que eles diziam era verdade do Senhor, era verdade, mas até então eles desviavam-se na prática, e isso não agradava ao Senhor. Hoje nós passamos por um momento que está acontecendo desta maneira, amém? Quantas das vezes
a boca é aberta para confessar o nome de Jesus e entende-se de tudo que o Senhor fala, entende-se dos mandamentos, sabe-se dos mandamentos, sabe que Jesus, amém, vai, amém, nos últimos dias fazer o que Ele está fazendo, abrindo a visão do povo através do seu Santo Espírito, mas até então, amém, não vem praticar na vida espiritual aquilo que o Senhor tem ordenado. Muitas das vezes se confessa com os lábios, mas não crê com o coração para que haja justiça. E se não crê com o coração, não vai praticar, amém, aquilo que Deus quer que venha a ser feito diante do espiritual para que haja uma libertação e uma salvação. Amém? Então, até se recebe as divinas revelações do Senhor, mas não acredita, não põe em prática. E muitas das vezes, isso parte até mesmo das lideranças, porque Deus está falando aqui com os líderes. Amém? Com as lideranças. Nós temos o compromisso de ensinar. E o povo que está recebendo tem o compromisso, amém, de seguir. Então eu não posso apenas só falar e não viver, porque quando eu não viver, amém, se o povo for seguir aquilo que eu não estou vivendo, o povo vai se confundir. E o Senhor quer que nós venhamos a viver. Então, por isso que Ele está alertando aqui. Olha, Deus fala, o mundo sofrerá uma dor maior do que esta enfermidade do vírus. Mas quem é que vai acreditar? Quem é que vai fazer o que Deus está falando? Quem é que vai tomar este alerta para a sua vida? Quem? Deus fala que uma parte da humanidade perecerá, ou seja, morrerá, se não vigiar. Se não vigiar, preste atenção. Orar e se render aos pés do Senhor. Por que o Senhor está dizendo assim? Se não vigiar, orar e render aos seus pés? Porque Ele está apenas abrindo a visão espiritual. O Senhor não está dizendo, você vai perecer. Mas Ele está dizendo, se não vigiar, se não orar e se não se render aos meus pés, isto acontecerá. Amém? Com esta pessoa, com este filho. Pois Deus alerta toda a humanidade para que obedeçam à voz de Deus. Para que venha livramento e oportunidade de Deus. O que é que o Senhor está dizendo? Filho, se você obedecer a minha voz, se você se humilhar na minha presença, se você entender que você tem, amém, o dever de orar, o dever de vigiar e viver o espiritual de Deus na sua vida, amém, você vai ter livramento, você vai ter escape. É isso que o Senhor está dizendo. Eu estou avisando toda a humanidade para que obedeçam a voz de Deus, para que venha livramento. Por que Deus está avisando? Porque Ele quer livrar o seu povo. Deus está avisando porque Ele quer livrar o seu povo. Ele está abrindo a nossa visão porque Ele quer nos livrar desta situação que não tem quem faça, que não aconteça, porque o Apocalipse, ele vai se cumprir. Amém? Então nós temos que nos alertar diante do que Deus está nos orientando. Então o Senhor diz assim que, amém, muitos duvidam da palavra de Deus e andam segundo seus corações enganosos. E Deus não agrada dos filhos rebeldes. Era o que acontecia, amém? Naquele momento quando Jesus estava anunciando, amém, que os escribas e os fariseus haviam sentado-se na cadeira de Moisés. Ou seja, o povo seguia aquilo que fazia a vontade da carne, porque é fácil, amém, seguir, porque traz os prazeres para os dias de hoje, amém, para a nossa vida terrena. Mas até então nos tira, amém, da santidade com o Senhor. E Deus diz que Ele não agrada dos filhos quando vive nessa condição, segundo os seus corações enganosos, segundo aquilo que traduz, amém, até mesmo da palavra de Deus, mas colocar-se na posição que quer, não para obedecer a voz de Deus, como Deus manda que venhamos obedecer, amém, nos santificando a cada dia, para que tenhamos parte no seu reino. Pois este acontecimento vai marcar a vida do ser humano, amém, dos seres humanos. Diz o Senhor, vigiai e orai para não cair em tentação. Amém? A tentação é essa. Amém? É não acreditar na palavra de Deus. É não acreditar no que Deus está nos esclarecendo. Amém? Para que nós venhamos ter livramento e escape. Amém? No que vai acontecer. Então, o Senhor está nos alertando. Isso daí está próximo, está no porvir. Amém? Está próximo, está para acontecer. Amém? E vai vir, amém, tirando ali a paz e o sossego daqueles que não têm compromisso com Deus, amém? Então é por isso que eu e você, nós devemos ter este compromisso com o Senhor. Nós devemos firmar a nossa aliança com o Senhor e viver para com Ele, amém? Firme a cada dia e a cada segundo, em vigilância e oração. Por isso que o Senhor ele nos alerta, vigiai e orai. Primeiro ele diz, vigiai. Aí o Senhor, por quê? Ele diz, filho, eu vou abrir a visão de vocês. E vocês tendo vigilância,
amém? Vocês vão ter saída, vocês vão encontrar o refúgio, o qual está dizendo a minha palavra, amém? Que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas isso só se cumpre na nossa vida se nós formos obedientes a eles. Se nós não formos obedientes ao Senhor, isso não se cumprirá na nossa vida, amém? Então, nós ficamos com este alerta que o Senhor está nos dando, amém? Para que nós venhamos ter escape nesses dias, amém? Que Deus vos abençoe, que Deus nos entregue, amém, a cada dia sabedoria e entendimento, que Deus, amém, Ele abra a nossa visão a cada dia, que Deus, Ele venha confortar os nossos corações, que Deus, Ele venha a cada momento, amém, receber, amém, as nossas vidas que nós estamos entregando a Ele, e Ele venha nos entregar a vitória, que neste dia você receba, amém, a sua bênção, que neste momento você receba a sua vitória, o seu milagre, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.